Alvíceras, alvíceras. Dicionário de questões vernaculares de Napoleão Mendes de Almeida. Hoje a expressão adverbial a 10 horas. Não se pode redigir bater um papo até 10 horas. Fiquei na rua até 10 horas. 10 horas aqui significa até hora indeterminada, mas geralmente tardia. Então, bater um papo até 10 horas é bater um papo até tarde da noite, ou até algum horário tarde, seja de noite ou seja de dia. Fiquei na rua até 10 horas, dá a entender que a pessoa ficou até de madrugada na rua, ou alguma coisa assim. Então, isso significa a expressão a 10 horas. 10 horas, e aí você tem Napoleão chamando a atenção para esse o medial. O medial é o o no meio da palavra, né? O de 10 horas. Esse o medial sem valor prosódico já não se escreve em português. Eu não entendi muito o que ele quis dizer com isso. Não acho que seja um o prosódico, né? Não entendi muito isso aqui não, mas tudo bem. E ele vai dizer aqui que 10 horas, formado do substantivo horas e do prefixo des, indicativo aqui de privação, né? Esse des aqui é um des indicando privação, semelhante ao a, né, de privação também. Só se emprega na locução a 10 horas com o significado restrito de fora de horas, fora de tempo. Então ele dá um exemplo: onde assim vás de teus fiéis cercado, e a tais 10 horas. Ou seja, não é 10 horas, né? Tipo, o numeral 10 seguido do substantivo horas. É 10 horas. Então ele dá esse exemplo: onde assim vás de teus fiéis cercado, e a tais 10 horas. E a tais 10 horas. Bom, aí a gente tem essa pronúncia, né? Ou você vai pronunciar 10 horas ou 10 horas. 10 horas é não muito correto, né? O correto mesmo seria 10 horas, porque você fala horas, você não fala horas. Então, o certo seria: onde assim vás de teus fiéis cercado, e a tais 10 horas. Ou seja, e tão tarde da noite, ou então tarde fora de tempo, né? Como ele diz, fora de horas, fora de tempo. E a tais 10 horas fostes para casa. Um outro exemplo que ele dá: e a tais 10 horas fostes para casa? Ou seja, fostes para casa fora de tempo, fora de horas. Quer ver uma outra da palavra também? Intempestivamente. Lembrando que eu sempre falo aqui, ainda mais nesses últimos vídeos do Dicionário de Questões Vernáculas, que quando você estiver em dúvida sobre a função do adjunto adverbial, ou quiser substituí-lo por uma outra palavra, ou quiser apenas confirmar se você está diante de um adjunto, de uma locução adverbial, é só você substituir esse adjunto, essa locução, por um advérbio, né? Então, por exemplo, na frase acima, né? E a tais 10 horas fostes para casa, ou seja, é só você botar e intempestivamente fostes para casa, né? Então você substituiu a tais 10 horas por intempestivamente. Ou seja, a pessoa foi para casa, é o que se quer saber. A pessoa foi para casa intempestivamente, ou seja, fora de tempo, ou tempestivamente, ou seja, dentro do tempo. Ela foi a 10 horas, intempestivamente, fora do tempo, fora de horas, ou foi dentro da faixa de tempo do horário esperado. Outro exemplo: deitar-se a 10 horas, ou seja, deitar tarde. A pessoa ir deitar-se tarde, geralmente tarde da noite. Aulete dá ainda a locução por 10 horas, mas não oferece exemplo. Então aí já seria por 10 horas. Dá para fazer também, né? Por tempo tardio, por tempo fora de hora, por tempo intempestivo, ou coisa assim. Dá para fazer também. De 10 horas vem a palavra desorado, que significa que vem ou se faz fora de hora. Infausto, que vem a más horas. Intempestivo, como eu já falei, que não sabe as horas que são. Então, aquilo ou quem
é desorado ou está desorado, né, geralmente o que ou quem vem ou se faz ou é feito fora de hora, intempestivamente, ou por ser algo que acontece ou que existe ou que está fora de hora, inconveniente. E aí, sendo inconveniente por extensão de sentido, disse que aquilo ou aquela pessoa ou está fazendo alguma coisa infausta, né? Então, ele dá o exemplo, né, que não sabe as horas que são, ou seja, a pessoa que não sabe as horas que são, a pessoa não tem a noção de tempo, ela não sabe que horas são. Então é uma pessoa desorada, uma pessoa que está sem horas, sem noção de tempo. Já a pessoa que é infausta, ou aquilo que é infausto, a circunstância que é infausta, etc., é algo que veio na hora ruim, veio fora de hora, por isso veio num momento desorado. Diz então dessa coisa que essa coisa mesma é desorada, ou essa pessoa é desorada. O significativo de a deshoras, decorrente da formação, não permite o emprego de preposição até 10 horas. Ele vai dizer que seria uma colocação, uma expressão errada. A palavra 10 horas não nasceu sozinha, senão com a preposição a, que sempre a antecede. Preposição indispensável e insubstituível em muitas das nossas locuções adverbiais. Aí ele vai colocar aqui toa, por exemplo, só existe na locução à toa. Realmente, a palavra toa só existe na locução à toa. 10 horas como toa encontra-se em qualquer dicionário mais ou menos bom, mas não poderemos formar com essas palavras a locução que bem entendermos. Os próprios dicionários que as consignam advertem logo a seguir: emprega-se na locução, etc, etc. Ou seja, essas palavras, quando vêm nos dicionários, os dicionários colocam: essa palavra se emprega na locução tal, 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 tal. Por quê? Porque elas não vêm soltas. São palavras presas a locuções. Só existem dentro dessas locuções. Locuções dessa natureza não permitem mudança, nem menos raciocínios que pretendam justificá-las com desprezo das únicas formas existentes. Ensinar tais fatos linguísticos não é ser reacionário, como fugir deles não é trazer expansão ao idioma. O que ao idioma traz expansão são escolas. Aí, novamente, o Napoleão Mendes de Almeida, sempre muito engajado politicamente, conservador que foi, sempre quando pode alfineta, né? Então ele sempre disse isso. Na sua gramática também ele diz a mesma coisa, na gramática metódica da língua portuguesa ele vai dizer a mesma coisa, da necessidade premente, urgente, absurda de se ter mais escolas. E inclusive dando aqui um tom quantitativo, mais até do que o tom qualitativo. Ele enfatiza, ele destaca mais o tom quantitativo do que o tom qualitativo, porque para ele ter mais escolas é que era mais importante até mesmo do que ter um ensino melhor, de qualidade melhor. Por que isso? Porque na época em que ele era vivo, o ensino ainda era assim considerado, comparativamente com hoje, bom. Hoje é que ficou essa sacanagem toda aí, uma coisa bem ruim, onde o professor sabe menos do que o pai do aluno, etc, etc. Mas nem sempre foi assim, né? E o problema na época do Napoleão Mendes de Almeida era realmente, infelizmente, a quantidade insuficiente de escolas, que ainda ocorre ainda, né? Nós ainda temos uma quantidade de escolas ainda aquém do que se precisa. Mas, realmente, hoje, muitos anos depois, já temos uma quantidade bem maior. E só que, porém, contudo, o gargalo passa a ser agora a qualidade do ensino.